Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Diretamente da Caixa de Sapato e na Sonoplastia, o Lingo Lingo começa agora mais um Hoje na História. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Lingo Lingo, tudo bem que você anda devagar, mas se você não acelerar não vai acabar hoje. Então vamos acelerar para a história. Se a vida lhe der limões, faça uma limonada. É mais ou menos assim que James Matthew Barrie encarou a vida. Nascido na Escócia, país de lendas e histórias medievais que eram contadas pela sua mãe Margaret. Ela reuniu os 10 filhos e lia histórias memoráveis de piratas, guerras, aventuras sem fim. Barrie escutava maravilhado e sua imaginação viajava para um mundo onde o impossível não existia. A sua infância era maravilhosa. Barrie agora se encontra com 7 anos e uma fatalidade acontece com seu irmão David. O pequeno, quando patinava sobre o gelo, teve uma queda que foi o suficiente para causar traumatismo craniano fatal. O fato abalou a sua mãe Margaret, pois David era o preferido. Não demora e ela entra em depressão profunda, não mais dando atenção aos 9 filhos restantes. Barrie foi o que mais sentiu a falta da sua mãe. Ele chegou a vestir as roupas do irmão falecido, para assim conseguir a afeição da debilitada matriarca. Essa relação de carência marcou a sua vida, pois logo após a sua mãe falece. Nos anos 1800, as crianças muito cedo eram entregues a instituições estudantis, e assim foi com Barrie. Aos 13 anos, na escola, ele interessou-se por teatro, além disso, era um ávido leitor, chegando a trabalhar como jornalista. Mas logo, descobriu que a sua vocação era escrever. Não demora, e em 1888, os seus escritos alcançam a fama. Em 1894, casou-se com Mary Ansel, mas em 1909, Barrie descobriu que Mary o traía. Ele exigiu que ela encerrasse o relacionamento, mas veio a recusa. Para evitar um escândalo, ele ofereceu a separação judicial, caso ela concordasse não mais ver o amante, mas também ela recusou. Então, Barrie entrou com a ação de divórcio por infidelidade. No decorrer do processo, foi revelado que nunca o casamento havia se consumado, pois Barrie tinha uma grave disfunção sexual. Sendo assim, o casamento foi anulado e Mary casou-se com o amante. O tempo passou e Barrie fez várias peças teatrais, livros, novelas e já era o escritor mais rico do país. As suas tardes eram passadas nos jardins de Kensington, um parque público londrino, e foi aí que ele conheceu Sylvia e Davis, um casal que possuía 3 filhos, George, Jack e Peter.
Sua afeição foi tão grande com as crianças que Barry passa a ser um tipo de avô para os pequenos. E suas visitas à casa de Sylvia e Davis eram constantes. As crianças se referiam a ele como tio Jim e adoravam as suas histórias. Contudo, o pai do garoto descobre que tem câncer e muito rapidamente morre, com apenas 44 anos. Barry agora ajuda a Sylvia a cuidar dos garotos, mas em apenas 3 anos, ela também falece de pneumonia. Barry se vê na obrigação de criar os meninos. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. É nessa época que Barry escreve o seu maior triunfo, Peter Pan, a história de um menino que se recusava a crescer. O livro foi logo para o teatro e o sucesso foi mundial. Todos dizem que a literatura foi baseada nos 3 garotos, mas com a própria vontade do autor, e só foi feliz até os 7 anos de idade. Por isso, a vontade de permanecer uma eterna criança. Pois bem, o tempo passou e Barry supriu de tudo os garotos. A vida lhe dera uma chance que nunca teve, a chance de ter filhos. Contudo, o escritor ainda teria que amargar algumas dificuldades, pois, com apenas 20 anos, George, que era o caçula, morreu afogado. E Michael, com 21 anos, também perdeu a vida nas trincheiras da Primeira Grande Guerra Mundial. A partir daí, ele transformou-se num homem taciturno e fechado. Barry nunca se recuperou. Tudo o que ele queria ou amava lhe escorria pelos dedos. Peter, que era o terceiro filho, não tinha um bom relacionamento com Barry, e historiadores dizem que Peter odiava ser apontado como um menino que se recusava a crescer. Talvez por isso ele se afastou de Barry. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Em 1937, Barry foi suplantado pela pneumonia e faleceu. Contudo, em 1929, ele deu um presente extraordinário ao Hospital Londrino para crianças, doando todos os direitos autorais de Peter Pan. Isso significava que cada peça, cada livro ou cada citação comercial, o hospital ficaria mais rico, o que de fato aconteceu ao longo dos anos e até os dias de hoje. Ele também havia descoberto que Mary, a sua ex-esposa, separou-se do amante, que muito a maltratou, além de traí-la. Ela passava por dificuldades e Barry a socorreu, lhe dando uma pensão vitalícia. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Para florir, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Em Kensington Garden existe uma grande estátua de Peter Pan tocando uma flauta. A mãe de Barry dizia que seu irmão morreu tão jovem que permaneceria criança para sempre. Essa foi a sua inspiração para Peter. Barry sentiu e viu várias dificuldades em sua vida, mas de uma ele foi poupado. Peter, em 1960, também morreu, mas não de uma forma natural. Ele se jogou na frente de um trem em Londres. O menino que não queria ser aquele menino que não queria crescer também tinha as suas dificuldades. É a história por trás da história. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. A vida não é fácil. Cada pessoa tem as suas lutas e suas dificuldades. E é por isso que, assim como alimentamos o nosso corpo, também precisamos alimentar a nossa mente. Nesse sentido, não há nada mais poderoso e nutritivo que a palavra de Deus, como esta
que está escrita em Eclesiastes 12. Acompanhem. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora, de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento de tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que a palavra diz. O Hoje na História fica por aqui, mas estaremos sempre juntos, em Cristo Jesus.